Panorama do Seguro. Vamos falar hoje sobre o seguro de danos e de responsabilidades. E a entrevista com Antônio Trindade, presidente da FENSEG. Fique conosco. Panorama do Seguro. Sejam todos bem-vindos a mais esta edição. Eu sou o Paulo Alexandre e hoje a pauta é sobre o seguro de danos e de responsabilidades. E para isso, vamos conversar hoje com Antônio Trindade, que é presidente da Federação Nacional de Seguros Gerais, a FENSEG. Trindade, tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado, tudo bem. Obrigado pela oportunidade. Conosco também está Francisco Galiza. Tudo bom, Galiza? Tudo bem, Paulo. Como sempre, um prazer estar aqui com você. Então, hoje nós vamos falar sobre o seguro de danos e de responsabilidades, é isso? Isso, Paulo. O que você trouxe para a gente? Isso, para a gente ter uma ideia, até para introduzir aqui o nosso convidado, para as pessoas terem uma ideia de número que eu estou falando, tá? Vocês estão vendo aí num gráfico, tá? Mostrar na tela. Esse gráfico, ele está extraído, não está colocado os produtos VGBL e PGBL, tá? Tirando esses dois números e considerando o seguro-saúde, tá? O mercado, ele faturou em 2018 em torno de 160 bilhões de reais, tá? E aqui na tela está a distribuição dos prêmios, né? Então a gente vê, por exemplo, o automóvel e o DPVAT, o automóvel DPVAT, mais ou menos 25% do mercado, né? Seguro-saúde 25%, pessoas 25% e os demais 20%. Então, a área que o Trindade representa é mais ou menos 50% do mercado de seguros, né? Que seriam os 25% de auto mais DPVAT mais os demais, tirando o VGBL e PGBL. Então, é um segmento importante. A gente está falando aqui em torno de 80 bilhões de reais de prêmio no ano passado, tá? Em números redondos, tá? Em números redondos. Então, um segmento importante, é um executivo importante, então as suas observações são extremamente pertinentes para medir o termômetro e a tendência do mercado de seguros no Brasil, né? Os números são expressivos. Trindade, a CNSEG encaminhou para os presidenciáveis, antes da eleição, alguns pontos. Dentre esses pontos, alguns eram importantes para a FENSEG. Eu queria que você destacasse alguns pontos. Destaco, sim. Dentre os vários pontos entregues aos candidatos, 5 são os principais que impactam a Federação de Seguros Gerais. O primeiro deles versa sobre o seguro de automóvel, né, da carteira de seguro de automóvel, que representa 50% da FENSEG, né, do negócio de seguros gerais. E hoje a gente faz o seguro de automóvel, basicamente, ele tem sido nos últimos anos um produto sem muita evolução, sem muita inovação. Então a gente está querendo trazer inovação, aproveitando esse ambiente de novas tecnologias e trazer produtos mais modernos para pessoas que dirigem com baixa frequência, que usam o carro de maneira esporádica, que a gente chama de seguros por intermitentes, né? E seguros de custo um pouco mais popular para tentar aumentar a quantidade de consumidores desse nosso negócio. O segundo ponto é o seguro de garantia para obras. Esse assunto está no Congresso hoje, está sendo debatido, a lei de licitação está mudando. E se tudo correr dentro do planejado, essa lei vai ser aprovada, nós vamos ter um outro ambiente para licitação na esfera municipal, estadual e federal, e o seguro de garantia de execução dessas obras passa a ter um papel fundamental, ganha importância e abre uma perspectiva enorme para não só o seguro de garantia de performance de obras, mas o seguro de engenharia das obras e, quando concluídas, o seguro do patrimônio dessas obras todas prontas. O terceiro item é o seguro rural. Hoje a gente tem 25% da economia do Brasil, do PIB do Brasil, é ligada à agricultura. E a penetração do seguro neste setor ainda é baixa. Depende muito de subsídio, do subsídio que o governo dá para os agricultores para comprarem proteção de seguros. E o que a gente escuta é que isso deve mudar, que isso deve ser ampliado.
Então, essa também é uma frente extremamente importante para fazer o nosso negócio na Federação das Seguradoras e Seguros Gerais crescer. Seguro rural tende a ser uma mola propulsora. O quarto item no nosso plano de negócio para os próximos anos, para o próximo mandato de governo, é o combate à proteção veicular e seguro cibernético. São dois temas. A gente quer combater a comercialização de proteção veicular que não é seguro. Há uma competição não isonômica, vamos dizer assim. Esse mercado não é um mercado regulado, nós somos, o mercado de seguros é um mercado regulado. Portanto, não tem garantias, né? São associações que a gente não sabe muito, ainda são coisas muito recentes, elas não têm uma história longa de vida, então a gente não sabe aonde isso pode chegar, mas de fato é que isso está sendo vendido como seguro, como uma proteção, e no fundo não é um seguro. Seguro é regulado pela SUSEP, tem reserva técnica, tem uma série de obrigações, tem os PROCONs todos acompanhando a execução e olhando pelo ponto de vista de consumidor se as seguradoras estão ou não performando o que consta nos contratos e tudo mais. Então, essa é uma competição num ambiente, enfim, super regulado, super organizado para um negócio que é novo, que é disruptivo, mas a gente não sabe qual é a consistência desse negócio. Então, isso é um ponto de atenção para a gente. E sobre o seguro cibernético, a gente tem uma nova lei de proteção de dados em curso, já temos uma agência agora feita recentemente, aprovada no Congresso, que vai ser, enfim, equipada. E o seguro de proteção para dados e ataques cibernéticos, que já é uma coisa madura mundo afora, tende a ganhar atração aqui no Brasil também. Me lembro que anos atrás a gente não falava aqui de seguro ambiental, hoje a gente já tem um mercado de seguro ambiental no Brasil, não se falava de seguro de responsabilidade de executivos, o D&O, há anos atrás. Hoje é um mercado absolutamente maduro e eu não tenho dúvida nenhuma que em 2, 3 anos a gente vai ter um mercado de seguros, de proteção cibernética também maduro, atendendo não só pessoas físicas, mas também pessoas jurídicas. O primeiro ponto que você falou foi o do automóvel. Nos últimos anos, a gente tem experimentado um crescimento não tão significativo do automóvel em face a outros setores que cresceram bastante. Como você vê essa movimentação? E quais são as expectativas, a projeção que você faz aí para 2019, que já está acabando, e 2020? No caso do seguro de automóvel, ele sofre o revés de duas partes. Nós seguramos basicamente veículos 0 km até, quiçá, 10 anos de uso. Uhum. A partir daí, o custo fica proibitivo para o proprietário de um carro com mais de 10 anos fazer seguro. O preço para essa proteção é muito, muito alta. Por várias razões, porque a gente não pode usar uma rede de oficinas que são preferenciais das seguradoras, que tem um custo mais baixo, tem que dar livre escolha para o cliente, porque a gente não pode usar peças que não são 0 km originais de fábrica, mas são feitas pelos mesmos fabricantes que fazem para as fábricas. Enfim, tem um contexto nisso aí que a gente está tentando conversar e negociar para tornar o seguro de automóvel um pouco mais acessível para essa população que tem carro com mais de 10 anos e não consegue ter um acesso a preços razoáveis no seguro de automóvel. A outra ponta da moeda é a falta de renda, né? As pessoas, você tem um desemprego enorme e as pessoas estão aguardando para ver para onde o nosso país vai. Se o aumento de emprego e renda acontecer, você vai ter automaticamente mais produção de veículos, mais financiamento e, consequentemente, mais seguro, porque os carros de 0 a 5 anos, praticamente todos eles, quem tem gostaria de segurar, né? Porque, enfim, é um patrimônio que precisa de proteção. Então, ele tem sofrido, mas a expectativa é de que, se a gente consegue resolver do ponto de vista de crescimento de PIB, o seguro de automóvel vai acompanhar
E se a gente conseguir desenvolver metodologias e produtos que a gente está chamando aqui de autopopular para baratear o custo e dar acesso a carros de mais idade, a gente vai atrair uma camada da população que hoje está sem seguro para o nosso mercado e fazer esse bolo crescer no caso de automóvel. Trindade, você falava agora há pouco da situação da população, da renda, e como você vê as reformas que o governo encaminhou, está encaminhando, enfim, como você vê esse cenário? Para mim, o principal problema que a gente enfrenta no Brasil hoje é esse déficit fiscal, né? O país gasta mais do que arrecada, gasta mal, gasta concentrado e não tem condições de investir no desenvolvimento da nossa infraestrutura, economia em geral. Então, quando eu olho que definitivamente estamos enfrentando a questão através da reforma da Previdência, que eu acho que é o principal problema de médio e longo prazo, que pode mudar tendências e expectativas, acho que a gente está trabalhando no lugar correto, na primeira reforma macroeconômica e estrutural correta. Se tivermos sucesso em fazer uma reforma da Previdência substancial, eu tenho quase que certeza que isso ajuda a destravar investimentos que estão por aí esperando para entrar no país. Tem muito dinheiro disponível no mundo buscando oportunidades. O Brasil é um país cheio de oportunidades, com tudo por fazer, seja na parte de infraestrutura, seja na parte de novas tecnologias. A gente tem um país enorme, uma fronteira agrícola espetacular, o fato de não estar em zonas de catástrofes como, enfim, neve, furacão, terremoto, graças a Deus por aqui os efeitos da natureza ainda são diminutos comparado com outras regiões do planeta. Então acho que a gente tem um clima fantástico para produzir commodities agrícolas o ano inteiro. Você vai para o hemisfério norte, eles têm 1 ou 2 colheitas, aqui a gente tem quantas quiser ao longo do ano, enfim. Passando a reforma da Previdência, eu estou otimista com ela. Acho que a agenda liberal de deixar o país acontecer, de deixar a iniciativa privada tocar o básico, de mudar essa relação de Brasília, estados e municípios, dar os recursos direto para os estados e municípios e deixa essas populações mais próximas do seu prefeito, dos seus vereadores e governadores, acompanhar a execução orçamentária, descentraliza isso, vai acabar com uma série de outros problemas colaterais que a gente tem por ter muito Brasília. Então, esse discurso de menos Brasília, mais Brasil, eu sou totalmente favorável. E, na sequência da reforma da Previdência, a gente pode ter uma reforma tributária para, enfim, diminuir a quantidade de impostos. Então, a agenda é muito interessante, muito positiva. Eu espero que a gente consiga implementar com todos os percalços que a vida política nos oferece. Acho que faz parte do jogo, mas eu vejo o rumo muito positivo. E com isso, o reflexo no negócio de seguros e na economia em geral tende a ser muito positivo e duradouro. Não vai ser voo de galinha, tende a ser uma coisa mais perene, mais longa. É um ciclo econômico positivo de longa duração. Com isso a gente pode, se Deus quiser, ter menos desemprego, mais gente empregada e entra-se num círculo virtuoso e sai desse círculo vicioso que a gente se encontra hoje. Então, eu acho que as reformas estão, na minha modesta opinião, corretas e são demandas antigas, não só do mundo empresarial, mas da população em geral. E vão alavancar a economia. Eu não tenho a menor dúvida. Não vai ser crescimento chinês de 7%, 8%, mas um crescimento de 3%, 4%, com uma inflação absolutamente sob controle, com taxas de juros que nunca foram tão baixas. Quer dizer, acho que a gente está num momento espetacular para que essas coisas possam acontecer. A gente tem mão de obra disponível, 13 milhões de desempregados, quer dizer, não vai crescer salário se o país começar a crescer, ao contrário, vai absorver essa turma. A taxa de juros está baixa,
o dólar está comportado, a gente não tem dívida externa em dólar, a gente tem um problema que é nosso, é brasileiro, é má gestão e um desequilíbrio fiscal que precisa ser corrigido. Isso feito, a gente vai. Não sei o que o Galiza... Não, a correlação PIB seguro é clara. Quer dizer, e na realidade do Brasil vive, no PIB per capita brasileiro, em torno de 9, 10 mil dólares, né? Nessa fase, tem estudos que mostram que se o PIB crescer 1, 2%, o seguro em termos reais, o seguro vai crescer mais que isso. Vai crescer 3, 4%, né? Elasticidade maior que 1, como o economista fala, né? Então, sem dúvida, o país crescendo, o setor de seguro vai ser um dos mais beneficiados da economia entre todos os setores, né? E, consequentemente, a sociedade, que fica protegida. Não tem dúvida, e não só na minha Federação de Seguros Gerais, quando a gente olha para a indústria como um todo, vai impactar seguro de saúde, vai impactar seguro de vida, vai impactar planos de acumulação. Ganha, ganha, ganha. Enfim. Quando você fala vai impactar seguro de saúde... Positivamente, né? Mais gente consumindo. Então, você diz assim, mais gente protegida, mais gente podendo se tratar, cuidar da sua saúde, enfim. É uma proteção para a sociedade absolutamente necessária. Então, Trindade, uma última pergunta agora para a gente fechar é falar sobre a SUSEP. A SUSEP está sob nova direção, sob uma administração nova, nesse governo novo. Queria que você falasse um pouco sobre a sua ótica dessa... Eu tive o prazer de assistir a cerimônia de posse da doutora Solange assumindo a SUSEP. E no discurso dela de posse, lembro como se fosse hoje, ela comentava no dia que, ao estudar um pouco do mercado de seguros, ficou surpresa com a baixo tamanho, a relação seguro-PIB do Brasil comparado com países mais desenvolvidos. Então, a gente tem uma relação na faixa de, 4, 5, é por aí, não é, Galiza? E países mais desenvolvidos, a relação é 7, 8, 9, às vezes até mais do que isso. Então, ela olhava sob a perspectiva de potencial de crescimento e provocava e se colocava no sentido de desregular, tornar a relação regulador-supervisionada mais fácil do ponto de vista de deixar as coisas acontecerem com um pouco mais de fluidez, o que para nós, na indústria de seguros, é música, né? Regular o consumidor que é hipossuficiente faz todo o sentido do mundo. Agora, regular a relação de uma seguradora com um cliente multinacional que fabrica automóveis em 50 países e que tem apólices pelo mundo afora de um jeito e aqui no Brasil de outro, não faz muito sentido. Então, esse movimento da SUSEP é extremamente positivo. E eu tive a oportunidade, numa segunda visita, em loco, estar com ela presencialmente, e ela é uma mulher extremamente preparada, é uma economista de mão cheia, tem uma experiência de BNDES, foi reguladora da ANAC, fez um belíssimo trabalho na ANAC, que não é uma agência simples de lidar. De verdade. E eu acho que o plano futuro é de juntar seguros com previdência, tornar uma agência ainda mais potente. Acho que a especialização dela em previdência ajuda. Eu percebi muito no diálogo e na relação, muita franqueza, muito objetiva, sem meias conversas, com posições próprias já definidas, mas, overall, uma relação extremamente pró-mercado, enfim, fazer o bolo crescer e não ficar no sentido policialesco, olhando aqui e ali. Óbvio que você vai ter que acompanhar seguradoras para, enfim, não ter um risco sistêmico, mas vamos concentrar a atenção nas que precisam de atenção e vamos deixar o mercado se, enfim, autorregular no máximo que for possível e liberar o que der para liberar para que a gente possa lançar novos produtos, para que a gente possa usar de tanta tecnologia que está aí à disposição, meios digitais para comercialização, desburocratizar um pouco e deixar as seguradoras irem atrás de mais consumidores, mais canais de distribuição. Enfim, acho que esse pensamento está muito alinhado e eu estou muito otimista. Ainda é cedo, nós estamos muito no começo, mas as primeiras impressões são extremamente positivas. Nasce uma parceria já. Nasce potencialmente aí um ótimo ambiente para desenvolvimento de negócios no mundo de seguros e previdência.
Que bom, tomara que isso se concretize. Esta edição do Panorama do Seguro está chegando ao final. Obrigado, Antônio Trindade. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui, Galiza, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Não faltará oportunidade. E obrigado, Galiza. Obrigado, Paulo. Sempre um prazer estar aqui com você. E obrigado a todos vocês que assistiram ao programa. Espero vocês no próximo programa. Por favor, nos enviem seus comentários, críticas e sugestões para o e-mail producal@panoramadoseguro.com.br ou por WhatsApp, São Paulo 11 98910 3050. Um forte abraço.